Hare Krishna! Bom, agora nós entramos no módulo 4 e a ideia do módulo 4 é passar para vocês 3 tipos de yoga que eu chamo do caminho tríplice do yoga. 3 grandes temas de yoga que Krishna lança nos capítulos 3, 4 e 5. Ok? Então, 3 tipos de yoga lançados, capítulos 3, 4 e 5. No momento que ele começa a explicar sobre yoga para Arjuna, ele no capítulo 2 faz um apanhado geral e depois ele entra nesses 3 temas. Então no capítulo 2 ele dá um apanhado geral, no capítulo 3 ele vai falar sobre Karma Yoga, no capítulo 4 Jnana Yoga e no capítulo 6 ele vai mencionar Bhakti e apresentar Bhakti dali para frente. Mas a gente vai falar aqui desse caminho tríplice do yoga então, de Karma, Jnana e Bhakti. E nessa aula o tema é Karma Yoga. Então o que é Karma Yoga? Bom, Karma é ação. A palavra karma, você já ouviu falar, a gente pensa, qual é o karma da pessoa? Mas é karma no sentido da reação à ação. Mas a palavra karma mesmo significa ação. Então Karma Yoga vai ser ação yoga. O que era yoga? Lembra que a gente fez uma aula explicando? Yoga é conexão. Então, Karma Yoga é como que eu vou fazer minha conexão com o divino através da minha ação, ok? Então, Karma Yoga vai ser a maneira de você se iluminar na ação, no dia a dia. Super importante, porque afinal, você está aí todo dia na atividade. Então, como é que a gente vai fazer da vida a nossa prática espiritual? Muito importante esse conceito da Bhagavad Gita. Eu acho isso assim, tão importante. Por quê? Eu vejo muitas pessoas no caminho da espiritualidade assim, perdidos assim, achando que eu tenho minha vida e aí tem essa outra coisa, chamada espiritualidade. Muitas pessoas têm essa visão, não tem? Da religião também, eu tenho a minha vida aqui, aí eu tenho a minha religião. E até eles fazem assim, no domingo, aí eu vou lá e vou no templo, vou na igreja. Ou em tal hora do dia eu faço um ritual. Ou seja, entendeu? Tem essa desconexão, yoga é conexão, tem essa desconexão, essa anti-yoga da espiritualidade com o dia a dia. Aí as pessoas ficam miseráveis, ficam confusas. Aí muitos neófitos, não, eu vou largar tudo, eu tenho que largar tudo para realmente cultivar a espiritualidade, eu vou ter que largar tudo. E não tem nada a ver, não é nada disso que o yoga está falando, não é nada disso que a Bhagavad Gita está ensinando. Tanto que Krishna escolhe aquele momento dramático da grande batalha de Kurukshetra para ensinar yoga para um grande guerreiro, comandante geral. Se fosse para desligar tudo, ele tinha ensinado a Bhagavad Gita para os renunciados nas cavernas dos Himalaias. Mas não. Ele ensina a Bhagavad Gita para um guerreiro no campo de batalha, não depois da batalha, que depois da batalha você pode ficar mais espiritual. Não, antes da batalha. Arjuna tem que levantar e lutar em yoga, porque era o Dharma dele. Então, bem importante, Karma Yoga. E qual que é o Karma Yoga? A receitinha do Karma Yoga são 3. 3 qualidades que a sua ação tem que ter para ser considerada Karma Yoga e não só Karma. Porque você tem basicamente só 2 escolhas, não tem um mais ou menos. Ou é ou não é. Ou você está em yoga, ou você está em karma. Ou você é um yogi, ou você é um karmi. A Bhagavad Gita está aqui para te salvar de ser um karmi. Karmi é aquele que só realiza karma. O que acontece com esse karmi? Ele fica acumulando karma, preso no samsara, na roda de nascimentos e mortes, nascendo, morrendo, nascendo e morrendo,
tendo que lidar com o seu karma das suas vidas passadas. Isso é o karma. E a gente está querendo agora, com a Bhagavad Gita, sair dessa roubada e atingir o nosso estado original de iluminação, nosso estado real de ser na transcendência além da matéria. Então, para isso, a gente vai querer praticar Karma Yoga. Então, Karma Yoga. Como é que vai ser Karma Yoga? Primeiro item. Sua mente está no aqui e agora. Porque a gente falou, né, na aula sobre equanimidade, dualidade. Se você não está no aqui e agora, já era. Você já perdeu. Se a sua mente vai para o futuro sonhando com os resultados da sua ação, a gente chama, às vezes é traduzido como desejo fruitivo da fruta, né? Você está querendo o fruto da ação. É que eu chamo do paradigma da fantasia. Se você está no paradigma da fantasia, você já perdeu. Já perdeu. Você já está sofrendo, de novo, aquela listinha, aquele coquetel venenoso, né? Ansiedade, frustração, medo, raiva, etc. Você já está nessa, você está cultivando esse coquetel venenoso. E você está acumulando karma, porque você está, olha só, você está literalmente pedindo, por favor, me traga os resultados da minha ação, não é isso? Aí vai vir os resultados, só que os resultados não são só aqueles imediatos, tem os resultados mais sutis, que a gente chama da lei do karma. Então, quando você pede um resultado, vem um monte de resultado junto. Você vai se enrolar. Então, você está literalmente pedindo. Então, não, a gente não vai pedir o resultado, a gente vai com a mente no aqui e agora. Como que a gente vai ficar com a mente no aqui e agora? Porque eu estou cumprindo item 2, meu Dharma. Eu sou guiado pelo meu Dharma. Lembra? Eu não sou mais guiado por interesses futuros, por cálculos futuros. De novo, de bom e ruim, de quente e frio, de ganho e de prejuízo. Não, eu sou guiado pelo meu Dharma. Ok? Então, com isso, ficou fácil eu ficar no aqui e agora, porque eu estou simplesmente vendo qual que é o melhor de mim agora. E não qual o resultado que eu posso desejar disso, o que vai ter. Ai, vai ser tão bom se eu conseguir isso, espero que não seja aquilo, mas que seja aquele outro. Não preciso perder tempo e energia com isso. Porque se eu cumprir meu Dharma, automaticamente eu vou ter o melhor resultado possível, porque eu estou fazendo o meu melhor de acordo com quem eu sou. Então, obviamente, eu vou ter o melhor resultado já. Ok? Então, 1, mente no aqui e agora. 2, mente no aqui e agora cumprindo o Dharma. E aí tem um item 3 fundamental para ser yoga. Porque yoga é conexão com o divino. Até agora, eu posso ficar no aqui e agora e seguir meu Dharma e ser ateísta. E vou ser um ateísta muito feliz, muito bacana, muito nobre. Mas eu não vou ser um yogi. Eu não vou estar vivendo meu Dharma completo, que inclui, lembra, o Dharma espiritual, Sahasrara Chakra, o Dharma espiritual. Então, terceiro item, que é um tema fundamental da Bhagavad Gita, eu faço minha atividade como uma oferenda ao divino. A palavra em sânscrito é yagya. Yagya é o subtema de todo o caminho do yoga, oferenda. A sua vida como uma oferenda amorosa. Lindo o conceito. Olha só que legal, gente. De repente, as ações mais corriqueiras da sua vida viraram atos de pura transcendência. Ah, eu tenho que limpar o banheiro. É meu Dharma, tenho que limpar o banheiro, né? Não posso ficar o banheiro sujo. Eu posso limpar o banheiro no aqui e agora como um ato de oferenda amorosa a Deus. Então, naquele momento, a minha ação não poderia ser melhor. Não pense que, não.
Se eu fosse um monge no templo, diante do altar, aí sim isso seria espiritual. No yoga não tem isso. Não tem esse conceito no yoga. Ah, não, se eu tivesse lá aos pés do meu mestre lá, sei lá, beijando os pés dele, seria melhor do que eu aqui limpando o banheiro da minha casa. Não, não existe isso. Esse conceito não aparece. Isso não é yoga. Isso não é a verdadeira espiritualidade. Isso é uma fantasia. Ah, se eu tivesse lá num lugar sagrado, assim, né? Ou sei lá, se eu tivesse, né, numa caverna com uns trapinhos assim, vivendo, olhando, contemplando a natureza, aí isso seria espiritual. Não, não, não. Você lá limpando o banheiro é mais espiritual do que isso. Porque esse é o Dharma no aqui e agora como oferenda ao divino. Limpando o banheiro, levando a criança na escola, dirigindo, pagando seu imposto, preenchendo lá a sua planilha lá no seu trabalho, fazendo relatório, vendendo, sabe, aquela rosquinha. Tudo isso é o seu trabalho, você está lá no caixa, lá somando, passando lá as compras, e isso é espiritual. Por quê? Porque Dharma é a ponte entre a matéria e a transcendência. Essa é a grande sacada. A grande sacada, quando a gente sai daquela fantasia, aquela confusão sobre o que é religioso, o que é espiritual, você sai dessa quando você entende que Dharma é essa ponte. Quando você está lá vivendo o seu Dharma, você está podendo então oferecer isso a Krishna, a Deus, e fazer daquele ato um ato espiritual transcendental. De acordo com o seu Dharma, não é qualquer besteira. Eu não posso ir lá e matar uma pessoa e falar, a não ser que você seja um soldado na guerra, aí você pode. Mas assim, eu não posso matar uma pessoa inocente e falar que isso era meu Dharma, eu não posso sair lá e cheirar cocaína e falar que isso era meu Dharma. Não, peraí. Uma coisa que vai fazer mal, que vai machucar um inocente, que vai me machucar, isso não é Dharma. Isso é anti-Dharma, chamado Adharma, em sânscrito. Então, não, o que está alinhado com o meu Dharma. Então, essas três coisas, anote aí de novo que isso é muito importante. Se você não lembrar mais nada desse curso, lembre só dessas três coisas e pratique elas. Fique com a mente no aqui e agora, fazendo o seu Dharma como uma oferenda a Deus. Hare Krishna! Então aqui é a aula 2 do módulo 4. A gente está apresentando os 3 tipos principais de yoga, né? O caminho tríplice do yoga. A gente falou de Karma Yoga na primeira aula. Nessa segunda aula a gente vai falar sobre Jnana Yoga. Jnana é a palavra para conhecimento. E eu também gosto até de falar sabedoria, porque é o conhecimento que é aplicado, não é só o conhecimento de livro acadêmico, não é só você saber a resposta, senão que você realmente incorporar aquele conhecimento. Então, Jnana Yoga é o tema do 4º capítulo da Bhagavad Gita. Krishna tinha acabado de explicar para Arjuna a importância de agir. Karma, lembra? Ação, karma, agir em yoga. Karma Yoga que a gente apresentou na aula passada. E aí ele começa a falar, não, mas aí tem o conhecimento também. É muito importante você ter o conhecimento essencial para entender a vida. Quando a gente fala de Jnana Yoga, a gente pode usar um termo moderno, que é um mapa mental. É usado assim, na psicologia, em diferentes lugares. Mapa mental. O que é um mapa mental? A gente às vezes não está nem ciente que tem, mas todo mundo tem um mapa mental. Ou seja, a qualquer instante da sua vida, você está enxergando a realidade não de forma nua e crua, mas de acordo com o mapa mental que você tem aqui dentro. Ok? Então, você tem um mapa mental com várias dimensões. Por exemplo, você tem uma dimensão de relacionamentos. Então, a qualquer momento, você está ciente. Ah, peraí,
eu tô casado, não tô casado, eu só namorei, nunca casei, tive dois namoros aqui desse jeito. A todo momento você tem isso lá, então quando você vê alguém, isso é processado pelo seu mapa mental dos relacionamentos. Aí você tem uma dimensão carreira. Você sempre tem consciente no seu mapa mental, sim, eu me formei nisso, trabalhei naquele lá, fiz aquele bico, aí eu consegui essa carreira, consegui esse emprego, trabalhei assim, passei para cá, mudei, entendeu? Você tem um mapa mental carreira. Você tem um mapa mental finanças, você tem, eu estava duro, eu continuo duro. Sei lá, ou não, eu comecei, né? Comecei fácil a vida, tal, besta. Aí, né, você tem, baixou, era assim, agora, né? Você tem isso na cabeça, um mapa mental de finanças. E por aí vai, tudo na sua vida. O que o yoga está dizendo, o que Krishna faz com Arjuna, naquele momento que Arjuna começa a aprender com Krishna sobre yoga, é que ele vai introduzir uma nova dimensão no mapa mental de Arjuna, que é a dimensão transcendental, a dimensão espiritual. E quando isso acontece com você, o efeito é assim como uma explosão na sua cabeça. É tão poderoso. Porque você estava lá enxergando a vida, né? De acordo com aquelas dimensões que a gente falou, né? A relação, não sei o quê, foi dinheiro, finanças, carreira. Bum! Aí de repente, uau! Você tem uma visão nova de toda a realidade, de tudo que já aconteceu, tudo que pode acontecer e tudo que está acontecendo. Porque agora você tem a dimensão transcendental. Por quê? Porque você entendeu agora as coisas do ponto de vista transcendental, eterno. Isso muda tudo. Eu te falo assim, é incrível a experiência, sabe? Assim, o que eu te dou de descrição, assim, o que eu tive comigo, é como um sol, sabe? Não nascendo assim, mas explodindo, é como uma supernova, assim, sabe? Boom! Uau! É o que a gente chama do despertar, sabe? Quando as pessoas falam, o despertar. Qual que é a diferença de você estar dormindo e você acordando? É isso, sabe? É nesse nível, assim. Como é que você estava dormindo, aí você acorda. Boom! Completamente diferente, né? Seja lá o que estava acontecendo no seu sono, quando você acorda, boom! É totalmente diferente, você está enxergando a realidade de uma forma absolutamente diferente. E é isso que vai acontecer com você quando você praticar Jnana Yoga. Então, Jnana Yoga é você assimilar esse conhecimento do yoga. As coisas que a gente está passando aqui nesse curso, entrando mais fundo, é claro, entendendo mais, assimilando, compreendendo. Quando você começa, uau, tudo vai encaixando. Outro exemplo assim que, né, a gente sente isso, é a coisa do, sabe, quebra-cabeças. Quando tudo começa a encaixar e você tinha um monte de pecinha que não parecia nada, era só aquela confusão de cores, né? Não sei se tem nada aqui, nem sei se tem alguma coisa, né? Aquela confusão de quando você abre e quebra-cabeça, não quer dizer nada aquilo, né? E aí vai juntando. Aí quando acaba, uau! É isso que acontece com você com Jnana Yoga. Quebra-cabeça fechou. Você está vendo tudo. Visão clara. Essas são as grandes qualidades aqui do caminho do yoga. Visão clara. Mente. Tudo. Você está enxergando as coisas pela primeira vez. De forma clara, nítida. Você está vendo as coisas como elas são. Muito poderoso isso. Então, Jnana Yoga vai ser esse conhecimento que vai te ajudar a fazer yoga. Lembra que yoga era conexão? Então, Jnana, conhecimento, que vai te dar yoga
com você mesmo. Lembra que a gente falou que tem 2 tipos de yoga? Yoga com você mesmo e depois yoga com Deus, yoga com o Supremo. Então, Jnana Yoga é o conhecimento que ajuda você a se conectar com você mesmo para depois se conectar com o Divino. E aí quando você completou essas 2 conexões, clareza absoluta da sua mente, compreensão da vida, dos acontecimentos, de tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer, você entende o que está por trás disso tudo. Então é muito poderoso. Então isso é Jnana Yoga, claro. Esse conhecimento, esse Jnana todo, você vai ter na Bhagavad Gita completa, né? E no nosso curso completo da Bhagavad Gita, aí claro, a gente vai te passar todo o Jnana que tem na Bhagavad Gita, mas aqui eu quero te passar o conceito geral de Jnana Yoga. Hare Krishna! Então essa aqui é a aula 3 do módulo 4. Aqui no módulo 4 a gente está apresentando o caminho tríplice do yoga, as 3 grandes facetas do yoga. A gente já falou na aula 1 sobre Karma Yoga, Yoga da ação. Na aula 2 a gente falou sobre Jnana Yoga, a yoga do conhecimento. E agora 3, Bhakti Yoga, a yoga da devoção. Então Bhakti Yoga é a yoga mais elevada. Krishna demora para apresentar o assunto de Bhakti. Você pensa, é um texto religioso, é um texto que vai logo começar a falar de devoção. Não, na Bhagavad Gita não. Lembra que eu falei que a Bhagavad Gita tem 18 capítulos, né? E eu falei que a gente pode dividir em 3 blocos de 6 capítulos? Pois, no finalzinho, literalmente no último verso do 6º capítulo, ou seja, no finalzinho, no último verso da primeira parte, do primeiro terço da Bhagavad Gita, é que Krishna fala: de todos os yogis, aquele que está em Bhakti é o mais elevado. Então ele joga só assim. Ele estava falando sobre Karma Yoga, Jnana Yoga, explicando mais sobre Karma e Jnana. Aí ele até fala sobre Yoga na meditação, que é um tópico que a gente vai abordar numa outra aula. Mas aí só no finalzinho que ele fala, olha, aí ele fala a palavra Bhakti, mas aquele em Bhakti, aquele yogi que está em Bhakti, praticando Bhakti Yoga, esse é o mais elevado. Então, aí sim, por quê? Porque nos primeiros 6 capítulos ele está falando sobre a gente, né, dando assim um conhecimento sobre quem somos, onde estamos, como é que funciona, essas diferentes técnicas. Aí nos 6 capítulos do meio é que ele se apresenta, ele fala sobre ele, sobre Deus, e aí começa a falar do relacionamento entre ele e a alma, né, o que pode rolar entre você e Deus. Então, só então que ele pode começar a falar de Bhakti, depois de apresentar você e apresentar ele. Porque devoção é o relacionamento entre alma e Deus. Então, você tem que conhecer primeiro a alma, você tem que conhecer depois Deus, para depois você trabalhar o relacionamento. Faz sentido, né? Tem uma lógica bem legal na Bhagavad Gita, assim. Então você agora que você conheceu Deus, né? Aí você tem toda a sessão de Deus, a gente vai falar brevemente aqui nesse curso, mas é um grande lance da Bhagavad Gita, nessa apresentação de Deus, é uma coisa única em toda a religiosidade da humanidade. É uma grande preciosidade que aqui nós temos um texto sagrado, né, de absoluta relevância e aceitação mundial, onde Deus pessoalmente se apresenta, não de forma velada, não depois sendo interpretado como Deus, mas não, está aqui, olha, eu sou mesmo Deus e com todos, olha, eu sou mesmo começo, meio e fim, da onde tudo vem de mim, tudo, sabe, eu estou em tudo, bem assim, de forma, sabe, não velada, mas clara e sucinta, exatamente como Deus faria se quisesse que a humanidade conhecesse ele de forma bem clara, se apresenta, fala das suas características e depois então fala sobre o relacionamento que ele tem, que pode se ter, que a gente pode ter com ele, né?
esse relacionamento que a gente chama de yoga, e com esse elemento de bhakti, devoção. Então, devoção bhakti é amor. É onde entra o amor, é onde você faz as coisas por amor, por atração mesmo. É devoção, mas não é uma devoção fria, uma devoção baseada em medo. Não, isso não é o... A Gita não tem essa onda, tá? Não tem essa coisa de você temer Deus, não. Essa coisa não é a parada da Gita. A Gita é sobre você amar Deus. Krishna até fala na Bhagavad Gita, quem me conhece naturalmente me ama. Porque é isso, Krishna significa o todo atraente. Deus é todo atraente, é tudo de bom, é todo lindo, maravilhoso, gostoso, engraçado, bacana, sabe, fiel. Tudo que você pode imaginar de bom é inteligente, sabe, dança bem, canta bem, tudo de bom. É Deus. Então, naturalmente, se você conhece Deus como Ele é mesmo, e não essa versão do Deus fanático, do religioso fanático, assassino, genocida, homofóbico, você, né? Mesmo Deus, você não quer esse Deus, né? Vai para trás. Né? Esse Deus que é apresentado aí, infelizmente, né? Esse Deus não é atraente. Aí a pessoa naturalmente vai querer ficar ateu, a não ser que tenha uma criação muito assim, né? Mas porque não é atraente. Mas o Deus da Bhagavad Gita não é esse Deus. Na Bhagavad Gita, Deus é apresentado de forma como você esperaria que ele fosse apresentado. Né? Então, aí com isso, abre-se então essa possibilidade muito fácil de bhakti, de devoção. E a ideia básica de Bhakti Yoga, a gente falou quando a gente falou de Karma Yoga, de eu fazer tudo da minha vida uma oferenda amorosa a Deus. Entendeu? Então, eu estou fazendo essa conexão, eu estou pensando em Deus, eu estou entoando o seu nome, eu estou me direcionando a Deus com carinho, com amor, com afeição, sabe? Uma coisa da emoção mesmo. O Bhakti tem esse elemento do coração mesmo, de você ativar assim, sentimento mesmo de amor, de abrigo. A gente vai falar mais sobre esses elementos de abrigo, de oferenda, mas é você estar cultivando essa conexão. E aí o que Krishna fala então é que Bhakti vai ser uma via de duas mãos. Como? Você vai fazer, oferecer, se abrir a Deus, e aí Ele vai então se sentir convidado a agir na sua vida. Essa é a proposta da Bhagavad Gita, essa via de duas mãos. Você se devota, através do seu amor, você se aproxima de Deus, e aí Deus então fala que aí, então eu vou cuidar de tudo, eu vou te salvar do oceano de nascimentos e mortes, eu vou te ajudar você a superar essa energia material, que afinal de contas é minha energia material, e eu vou te dar jnana. Lembra que a gente falou de jnana na aula passada? Muito interessante que Krishna fala como a primeira coisa que você vai ganhar ao cultivar Bhakti é jnana. Quanto mais Bhakti você cultiva, mais conhecimento ele vai te dar para você poder chegar mais nele. Entendeu? A coisa vai se alimentando. Você tem um pouquinho de conhecimento, se dedica a Deus, aí você recebe mais conhecimento, mais realização, mais compreensão, e aí se dedica mais, e você recebe mais e mais e mais e mais e mais, e assim você vai, rapidamente você sai daqui da matéria. Então, Bhakti Yoga é essa conexão de amor, né? Baseada em você fazer da sua vida uma oferenda amorosa a Deus, de tudo que você fizer é para servir e amar Deus. Você está indo além, né? Você estava lá em Karma Yoga, tudo bem, quero focar bem no meu Dharma aqui, no aqui e agora, mas em Bhakti já virou assim, não, eu quero fazer pelo prazer de agradar Deus com as minhas ações, pelo prazer de fazer.
sabe, uma vida bem feita, não porque em si é legal fazer a coisa bem feita, porque é honroso, porque é bacana, porque vai ajudar o outro. Não, porque eu quero fazer isso para Deus ficar feliz comigo, sabe? Assim, como uma oferenda meu pai, olha, eu quero te oferecer um negócio bonito. E, de novo, esse negócio é sua vida. Então não é que, eu vou fazer aqui um incenso especial, eu vou fazer aqui um ritual para o Senhor ficar feliz comigo. Não, a minha vida vai ser essa oferenda. Como eu tratei minha esposa, meus filhos, meus clientes, meus amigos, meus alunos, sabe? Meus vizinhos, como eu lidei com o governo, sabe? É isso que eu quero oferecer. Eu quero fazer isso muito bonito para poder oferecer isso a Krishna, a Deus. Então esse é o conceito de Bhakti. Claro, Bhakti é um super tema da Bhagavad Gita, né? Então assim, eu não estou fazendo nenhum jus assim, ao tema de Bhakti aqui, porque é só, né, aqui uma introduçãozinha. Claro que na Bhagavad Gita é um dos grandes temas, é Jnana e Bhakti. Então assim, ao longo da Bhagavad Gita, seus 700 versos, muitos versos vão explicar essas nuances de Bhakti, como funciona, o que é, como é que é. Então tudo isso aí, né, no curso completo da Bhagavad Gita, a gente vai entrar em detalhes mesmo, cobrir todos esses tópicos em detalhes no curso completo. Aqui é só para você entender o conceito da importância de Bhakti Yoga.